A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja contigo. Eu me chamo Lizardi, você está no canal Ciência Bíblica, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito ainda, clique em se inscrever, compartilha, deixa o like, nos ajude, para que o YouTube possa compartilhar, direcionar, indicar para mais pessoas essas simples verdades que trazemos aqui. E nesse primeiro vídeo do ano, queria desejar, um ótimo ano para você, um 2022 cheio da graça de Deus, que ainda que você não tenha passado bem, mas que Deus está de braços abertos para te dar uma nova oportunidade de fazer algo novo na tua vida nesse ano. E que Deus venha abençoar você e sua família, que Ele possa contemplar o desejo do teu coração e segundo a sua vontade, Vamos para o vídeo depois da vinheta. Então, meus irmãos, estamos no ano novo, 2022, começando, meditando na palavra de Deus esses dias, Precisamos muito de se aproximarmos mais do nosso Senhor, voltarmos mais para as práticas essenciais, as doutrinas sãs da palavra de Deus, daquilo ao qual nos foi ensinado, independente de onde, independente de quem, mas se foi algo verdadeiro, um ensino fundamentado na palavra de Deus, devemos voltar, ter a mente em Cristo para que possamos estar firmes, porque os dias são maus. Acredito que a volta do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Rei, está muito próximo. E Paulo fazendo exortações ao seu filho na fé, liderando uma igreja, ali em Éfeso, Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, eu queria ler alguns versículos com os irmãos, a partir do versículo 3 até o versículo 5, que diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai dos tais. Vejo uma exortação aqui de tantos que naquela época já se tinha embates e contendas, falsos mestres, falsos discípulos, alguns que se introduziam, passando-se por cristão, tantas coisas, na época ali na Grécia, a questão também do conhecimento dos gregos, ali eram muito apegados à sabedoria, às coisas futuras, e isso atrapalhava muito a obra do Senhor, com os irmãos que estavam fazendo ali a continuidade da igreja, a qual Paulo tinha essa missão como missionário, levantava novas igrejas, novos líderes, e Timóteo foi um dos grandes exemplos, a qual Paulo levantou e exortou através dele, dizendo várias coisas importantes, como serem piedosos, casados com a sua mulher, uma vida imaculada, na questão da família, um bom governo no seu lar, bom testemunho, ser hospitaleiro e etc. E todas essas coisas, Paulo se preocupava, porque a igreja era muito atacada. Timóteo era jovem, quando começou seu ministério, se eu não me engano, ele tinha ainda menos de 20 anos. E depois de uma série de recomendações, no versículo 11 diz: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tantas introduções, daqueles que não tinham o entendimento de Cristo, que atrapalhavam a obra do Senhor, No versículo 20, ele termina o capítulo 6 dizendo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Tem horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Veja só como é interessante essa exortação de Paulo a Timóteo. Tem horror.
Paulo diz para Timóteo ter horror, ter desprezo, repúdio por aqueles que clamavam, que falavam em altos sons sobre conhecimento, sobre entendimentos humanos, sobre ciência, já naquela época, querer trazer misturas, doutrinas misturadas, sabedorias humanas no final das contas, E é o que também vemos hoje. Quantas questões são levantadas, no dia de hoje, tanto na área da ciência, como da política e até na teologia mesmo, que às vezes nos deparamos com tantos aí que têm um bom entendimento bíblico, têm um conhecimento da palavra de Deus, até às vezes é um homem de Deus, mas se preocupa e se atém a tantos temas, tantas mensagens de teor não tão significativo, não tão primordial assim, digamos assim, o mundo já numa dificuldade tão grande assim para aqueles que querem ser piedosos, que querem ser corretos, que querem se manter irrepreensíveis, que querem ser cristãos verdadeiros, Tá muito difícil. E quanto se atém, nos tempos de hoje tão difíceis, a questões secundárias, temas não tão importantes, e questões assim que não vai levar as pessoas, os cristãos, a uma maturidade na fé, E sim, mais perigosamente, a um conformismo, a crentes mais frouxos, gerando falsas esperanças, enfim. Então, a palavra de Deus ela tem que ser pregada do início ao fim, e tem que ser progressivo, e tem que ser constante, tem que ser crescente. Um cristão não pode viver somente naquele básico e estar conformado e esquecendo que a nossa luta é contra os principados e potestades do ar, contra o espírito maligno, desse sistema maligno. Então, temos que ter esse cuidado e saber que devemos estar mais atentos, às coisas espirituais. Em 1 João capítulo 1 ali, o apóstolo João ele vai dizer que provai os espíritos, se são verdadeiramente falados por Deus, os profetas, aqueles que falam em nome de Deus, porque hoje estamos vendo demais heresias demais. Estamos vendo todo tipo de teologia, todo tipo de pessoas trazendo aí visões, profetas, profetadas, profecias, e não pode ter qualquer situação, qualquer novidade, entre aspas, da ciência, dizer que vai acontecer alguma coisa, ou um eclipse que vai acontecer, e já se levanta tantos na internet para dizer que é mais um sinal, que é a volta de Cristo, que alguma coisa vai acontecer, tantos aí se levantando para entregar profecias, muitos até cobrando, dinheiro. Infelizmente, isso não são pessoas de Deus, Em Marcos 13, ali o sermão escatológico, é semelhante ao mesmo, do que vemos em Mateus 24, que diz que nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas, que enganaria, se possível, até os eleitos, mas que os eleitos mesmos, eu creio que não vão ser enganados, porque o Espírito Santo há de guiar os verdadeiros cristãos, o eleito. Então eu queria também ler com os irmãos 2 Pedro capítulo 2, o primeiro versículo só, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, naquela época, como entre vós haverá também falsos doutores, aqui no futuro, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Veja que palavra forte aqui do apóstolo Pedro, que alguns, de forma bem sutil, bem enganosa, muito bem ali elaborada, muito bem paciente, como aquele profissional, entre aspas, do crime, aqueles que sabem enganar muito bem, faz com que engane de forma como muitos acabam pensando que é verdade, quando na verdade estão falando mentiras, porque o pai da mentira, Satanás, ele sempre se utiliza de algumas verdades, fazendo o quê?
começando provavelmente, muitas das vezes como é verdade, como ele fez ali, né, lá no Éden, né, tirando as próprias palavras, usando as próprias palavras de Eva, para começar a manipular e trazer mentiras, fazendo com que fique com meias verdades, algumas verdades e outras mentiras, levando outras direção para o engano, o que mais Satanás sabe fazer com seus demônios. E aqueles que não são de Deus são totalmente guiados, instrumento desses, e farão com que suba heresias, né, de perdição. Aí é um caso muito, praticamente não tem mais volta, porque a heresia de perdição vai àquela quando uma pessoa já praticamente negou a Cristo, negou os fundamentos elementares, a divindade de Cristo, já negou o Espírito Santo. Ele, uma vez conhecido, né, passa a negar, e quando percebemos, né, ele já está pregando contra. E para esse que já está no engano, né, vai o que dizer? Repentina destruição, perdição. Então muitos vão se perder achando que estão certos, muitos estão engano achando que está fazendo certo. Independentes por aí, né, achando que não precisa estar em comunhão com a igreja, que não precisa mais cear, que não precisa mais pregar o evangelho. Tem muitos que não saem mais nem para pregar, falar do amor de Cristo. Salvou-se, ele achou que se acha melhor, se acha que foi contemplado. Tem alguns que têm essa soberba, que acha que foi contemplado, Jesus me salvou, e tem vidas solitárias, né? Vidas totalmente independentes, não devo nada a ninguém, sou dono do meu próprio nariz. Tem muito assim. Isso é totalmente compatível com a cristandade, né? Com o amor da igreja primitiva, né? Jesus, os apóstolos, a união dos santos, grupo, família, tudo, todos os âmbitos. Vemos reunião, vemos família, vemos união. Aqueles que almejam essa esperança de viver em novos céus e nova terra, terá grupos, terá uma grande família, né? Como pode uma pessoa que é totalmente dependente nessa terra, que se diz conhecedora da palavra, negar tantos princípios bíblicos e depois querer estar num ajuntamento, no novo céus, nova terra com os santos? É meio incoerente, né? Então, para concluir essa mensagem, uma palavra de exortação positiva, né, de ânimo, de esperança, que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então veja só, meu irmão, que palavra. É que não estejamos inquietos por coisa alguma, que no final que vai Deus guardar, né, os nossos corações. E o que diz, ó, o vosso sentimento vai o que? Estar guardados em Cristo. Porque a paz de Deus, né, a paz de Deus, a verdadeira paz, aquela que o Senhor Jesus disse, né, não dou a paz que o mundo dá, essa paz falsa, né, momentânea, que é na verdade uma alegria da carne, satisfações da carne, da vaidade do ser humano. Mas é a verdadeira paz, aquela que nos dá aquele refrigério, aquela certeza, aquela esperança, aquele peito, né, leve, aquele coração ao qual, né, bate perfeitamente, fazendo com que em qualquer momento que estejamos, mesmo em dificuldades, né, mesmo sabendo que coisas terríveis hão de se cumprir, né, na face da terra, ainda assim o crente consegue ficar bem, firme, feliz, consegue fazer, né, a vontade de Deus. Então, é essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, que embora saibamos que tem tantas coisas para acontecer, tanta coisa ruim está acontecendo nesse mundo, tanta política, tanta falsa ciência, né? Mas que se fizermos o que Paulo exortou a Timóteo, deixa essas questões loucas, deixa esses gritarem por aí, deixa esses sábios falarem a sua sabedoria humana que nos leva a lugares tão distantes. Deixa alguns aí
ensinarem doutrinas ou debates secundários que não vai trazer muita significância para a vida, né, da pessoa. Deixa esses por aí, mas guarda o bom depósito, né, aquele prêmio, a coroa, né, o tesouro que nós temos, que é a nossa salvação, e fazemos com que ela se desenvolva nas boas condutas de um verdadeiro cristão, né? E assim fazendo, vamos ter essa verdadeira paz que excede o quê? Todo o entendimento. Pode vir qualquer coisa de ciência, de entendimento humano, de qualquer questão que possa vir contra nós, né? Que ainda que seja difícil de passarmos, mas essa paz de Deus, ela excede todo entendimento e vai fazer com que fiquemos firmes e fortes no dia mau, né? Como diz lá em Provérbios, né? Que possamos ser firmes e não frouxos. O dia mau vier, não corremos risco de cair. Então, meus irmãos, fica com essa palavra, compartilha esse vídeo e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Fique na paz.